já quis iniciar um hábito novo, mas sempre chegava naquele dia em que a motivação ia embora e você não conseguia mais manter aquele hábito, ou sempre inventava uma desculpa, ou hoje não teve tempo, ou coisas assim? Então esse vídeo aqui é pra ti. Eu sempre quis criar aquele hábito de leitura na minha vida, onde eu conseguisse manter uma rotina de estudos diariamente, mas eu sempre travava. Eu começava ali uma semana bastante empolgada com aquilo, mas chegava depois disso, deu, acabou. Não tinha mais o ânimo, perdia aquela vontade que eu tinha antes e queria voltar para fazer o que era fácil para minha vida e tudo que era simples. E eu não entendia o porquê daquilo acontecer. Só que aí eu conheci o livro que se chama Hábitos Atômicos e esse livro mudou completamente a minha visão de mundo. E agora eu vou trazer aqui para vocês 5 dicas principais que eu peguei desse livro e que me fizeram mudar completamente muitos dos meus hábitos. Eu me chamo Natália e estou aqui para te ajudar a se reencontrar assim como eu me reencontrei. Então a gente vai começar com o primeiro ponto, que é quem eu quero ser. Aqui o objetivo é você não focar num único resultado. Você tem que pensar em quem você quer se tornar, que identidade você quer ter. Então, por exemplo, eu quero ler um livro. Você tem que mudar essa tua visualização e pensar, eu quero me tornar um leitor. Porque é aqui que vai ter a grande chave, que vai fazer você ter os hábitos que você quer ter. Porque o que acontece? Agora, a meta é se tornar aquela identidade. E isso que vai fazer ter o hábito. A gente acha, existe ali ele até atrás, que são 3 bolinhas, uma dentro da outra, onde a gente tem dentro a identidade da pessoa, por fora o processo, que são os hábitos que vão construir a tua identidade, e por fora é o resultado, que é o que você vai ter com aquilo. E muita gente acha que o processo ele é de fora para dentro. Então, primeira meta que tu quer ter, o resultado que tu quer ter. Em segundo, o processo, que é o que vai te levar ali, e depois a identidade. Só que é totalmente o oposto. A verdade é que a gente começa por dentro, de dentro para fora. Primeiro a identidade, que é quem você quer se tornar. Aí depois vem a segunda bolinha, que é o processo, os hábitos que vão te levar para o resultado. E aí que vai vir o resultado. O resultado é uma consequência daqueles hábitos que você está tendo para se tornar a pessoa que você quer ser. E não é o resultado que vai comandar o teu processo de criação de hábito. Porque se a gente tiver um resultado, tá bom, eu quero ler, vamos pensar assim, né? Eu quero ler um livro, eu quero terminar um livro essa semana. Tá, esse é o teu resultado. Só que aí, quando tu terminar esse livro, pronto, tu não vai ter mais a continuação daquilo. Acabou. Não tem mais do que tu desejar se tornar. Agora, a gente muda a nossa cabeça. Porque a gente vai começar a construir hábitos compondo o que as pessoas desse tipo de ambiente fazem. Então, a gente vai entender, tá, o que um leitor faz? Que é o que eu quero me tornar. Ele lê todos os dias. Ele tem uma rotina de leitura. Ele tira 15 minutos para ler de manhã, 15 minutos para ler de tarde. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a agir como um leitor. Eu vou imitar eles. Porque assim a gente vai dando evidência para o nosso cérebro que a gente é esse tipo de pessoa. E quando a gente começa a dar evidência pra gente, a gente vai começar a moldar nossa personalidade para se tornar aquilo que a gente deseja. E aqui também é importante lembrar que a gente tem que sempre dar pra gente, nesse momento, pequenas vitórias, que é o que vai comprovar essas evidências. Então, por exemplo, o que um leitor faz? Um leitor, ele lê, que nem eu falei, 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde. Tá, tô começando, o que eu posso fazer para ser mais fácil? Tá, eu vou ler então 10 minutos de manhã. Isso já é uma coisa que um leitor faz, ele lê 10 minutos de manhã. Ou, sei lá, eu vou trocar... ao invés de eu ficar no TikTok enquanto eu tô indo pro trabalho de ônibus, eu vou ler meu livro. Isso é uma atitude de um leitor. Então aí você começa a mudar os seus hábitos e dar evidências para tua nova identidade. Número 2. Essa aqui é uma coisa assim que é muito óbvia, que parece até grotesco eu falar, mas aqui é o ponto-chave. Tenha uma agenda. Isso é o que muda tudo. Parece ser, todo mundo fala isso, mas, gente, realmente muda.
não tem vez. Assim, eu era uma pessoa que era muito contra a agenda. Falava, não, que daí eu vou ficar presa e daí eu não vou conseguir fazer as coisas. E não funciona assim. Tu tem que ter o teu dia organizado, tu tem que botar as tuas tarefas do dia, entender o que tu precisa fazer naquele dia, o que tu vai fazer. Tudo bem, às vezes não dá certo algumas coisas, porque acontece, a nossa vida, ela é imprevisível. Mas assim, tem coisas que são obrigadas a gente fazer e que a gente não pode tirar, tem que ser tipo, é isso, é isso, é isso. Então assim, ó, tem um plano. Tenha um plano de estudos, tenha um plano de leitura. Hoje eu vou ler, por exemplo, um exemplo, né, que ele dá no livro até. Use, tipo, uma coisa atrás da outra. Por exemplo, pense consigo, né, escreva, se for te ajudar mais. Depois do meu café da manhã, eu vou ler 15 minutos. Aí já foi um ponto-chave, porque tu já colocou ali. Aquilo já é uma meta pra ti. E tu vai pensar, tá, eu falei que eu vou fazer isso, então eu vou fazer. Mas não adianta só a gente, colocar na agenda e não ver a agenda ou tipo, tá, tudo bem. Outra hora eu começo. Não, colocou, faz uma meta contigo. Eu vou seguir a minha agenda. Óbvio que a gente não precisa fazer uma agenda assim totalmente cheia, que eu não tenho tempo pra nada, porque não vai cumprir. Tem que ser com base no que tu faz. O que eu gosto bastante, que eu uso pra mim, eu não coloco em horários, né? Eu coloco a lista das coisas que eu tenho pra fazer e essa é a minha meta no dia. Tem coisas que precisam de horário, tipo, como eu vou, hoje eu fui fazer a sobrancelha. Então, eu pego e boto ali o horário, porque aquilo tem que estar certo, né? Não tem como eu fazer em outro horário. Mas tem coisas que não precisa. Por exemplo, hoje eu tinha que gravar um vídeo. Então eu deixei ali gravar um vídeo. Mas aí eu arrumo com o meu horário. Só que eu já tenho a noção de como funciona a minha rotina. Então eu faço algumas coisas de manhã, eu faço algumas coisas à tarde e eu separo bem. Se tu ainda não tem esse negócio de fazer um pouco aqui, fazer um pouco ali, e daí se vai se enrolar e fazer só final da tarde, ou perto da noite, fala, não deu tempo de fazer nada, então coloca um horário pra cada coisa, que vai te ajudar muito. E aqui ele fala uma frase que eu achei muito importante, que ele fala sobre profissionais. Profissionais têm um cronograma e eles aderem a ele. Amadores, eles deixam a vida levar. E cara, isso é simplesmente fenomenal, porque é real. Às vezes a gente tá ali pensando, eu não gosto de agenda, eu não consigo porque eu gosto de ter meu tempo. Cara, se tu não planeja, tu não faz. Esse é o ponto. Não faz. Não adianta falar, não, eu vou fazer. Não vai. Tu tem que ter aquilo onde tu consiga visualizar sempre. Que te mande uma mensagem toda hora. Então, assim, compra um caderninho que fica sempre contigo, bota na agenda do Google que tá sempre no teu celular. Então, isso vai variar conforme a tua preferência. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de papel. Então, pra mim, eu boto no papel. Mas tem gente que gosta de agenda no Google, por exemplo. Então, assim, varia. Mas se planeje. O ponto 3 é o ponto-chave e é o que eu mais acredito e eu vejo na prática isso funcionar. Então eu fico assim, tudo bem. Aconteceu comigo, na verdade. Como eu falei, antes eu não estudava muito. Eu comecei a namorar um menino que gosta muito de estudar. E aí, já era, né? O meu ambiente, ele me trazia isso. E hoje em dia, eu fico pensando, cara, o que eu fazia nos finais de semana antes de namorar ele? Porque hoje em dia a gente estuda o dia inteiro, às vezes a gente vai passear, mas basicamente a gente estuda. E tá sempre estudando, sempre buscando se desenvolver. E fico pensando, cara, o que eu fazia? Eram 2 dias inteiros. O que eu fazia? Não sei, eu digo pra vocês, eu não lembro. Hoje em dia eu lembro, tipo, muitos. Mas antes eu não lembrava. E esse é o ponto. Não sei se vocês já pegaram, né? Mas é o ambiente. Uma pessoa, ela é o seu ambiente. Você tem aquela frase que você é a média das 5 pessoas que andam com você. Então, assim, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se tu anda com um grupo que não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de ir na academia, tu vai querer fazer essa coisa? Não vai. Tu não precisa ter o ambiente físico só, mas moldar o teu ambiente digital também. Pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de estudar, tu vê isso. Porque tu vê isso te motiva. Eu tinha uma série que eu assistia, que era Gilmore Girls, e assim, a Rory, que é uma das principais, ela sempre estava estudando, sempre lendo, e aquilo me motivava muito.
Muito, 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 muito. Eu vi essa série, ainda assisto, né? Porque é minha série favorita da vida. Então eu vejo ela como é que é? Em loop. E assim, ela me motiva a estudar. Então, esse é a chave. Ter não é contexto, né? Repertório de pessoas que fazem aquilo que tu quer fazer. Porque a gente imita. A gente imita o nosso ambiente. É só tu parar pra pensar. Muitas vezes a gente tá num grupo que um começou a fumar. Tá bom, um começou a fumar. E aí depois a outra pessoa não fuma, só que daí chegou um outro amigo que começou a fumar também. Cara, dá 3 meses, tá todo mundo fumando. Porque a gente imita o nosso ambiente. E se tu não tem uma mente forte, ou se tu não muda teu ambiente, tu vai ser levado pela correnteza, tu não vai conseguir escapar. E por isso que é tão importante tu cuidar dele. E outro ponto também é tu organizar o teu ambiente. Tá, por exemplo, quero começar a ler. Beleza, quero começar a ler, mas o que eu vou fazer com o meu ambiente? Como eu já falei, ter o repertório. E o segundo ponto, deixar o teu ambiente com coisas à mostra do que tu quer ter, que eles chamam de deixas. Então, assim, eu quero ler um livro todos os dias. Tá, mas o meu livro tá lá guardado dentro do meu guarda-roupa. Como que tu vai ler assim? Não vai. O teu livro tem que estar em lugares constantes onde tu tá toda hora olhando. Ou o momento, eu vou ler sempre antes de dormir. Deixa o teu livro do lado da cabeceira da cama. E aí tu vai começar a criar esse hábito. Ele tem que estar visível pra ti, ele não pode estar escondido. Porque o que acontece? O desejo que a gente tem, ele é o motor que dirige o comportamento. Então, se a gente modula nosso ambiente, a gente vai começar a criar esse desejo. Então, sei lá, eu tô lá vendo o Instagram e eu vejo uma menina lendo. Fala, opa! E daí, beleza, me deu vontade de ler. Aí eu largo o celular. Aí eu olho pro livro do meu lado. Vou pegar e vou começar a ler. E aqui que vai fazendo tu criar esse hábito, tu criar essa paixão. Outro ponto também que é bem legal é tu entrar em grupos de leitura, por exemplo. Falando desse exemplo de ler, né? Porque o que acontece? Tu vai conhecer mais pessoas desse meio que tu quer entrar, que tu quer imitar, então é basicamente uma mina de ouro pra ti, porque tu vai estar fazendo o hábito que tu quer e lá tem metas. Eu tenho meta semanal de ler, tem que ler até tal capítulo dessa semana. Cara, que legal! Tu vai conseguir manter, te dar pequenas vitórias que dá pra tua identidade e tu ainda vai modular teu ambiente com com pessoas que são o que tu quer se tornar. Então isso já é como eu falei, a maior mina de ouro. Porque o que acontece? Hábitos normais no nosso ambiente é aqueles que vão se tornar mais atrativos pra gente. Então a gente vê as pessoas lendo, vai ser normal, então é o que é mais atrativo. E um outro ponto é reduzir a fricção entre você e o seu hábito. Ou seja, deixar ele mais fácil. Não deixar ele tão difícil, por exemplo. Tem um ponto que as pessoas querem muito ir na academia. Tá, eu quero muito ir na academia, mas sei lá, academia, eu vou ir depois que eu voltar do meu trabalho. Mas aí a academia, ela não é no caminho do teu trabalho, por exemplo. Então assim, tu vai, do caminho da tua casa, quer dizer, desculpa. Então assim, tu não vai só meio que indo pra casa. Tu vai ter que sair do teu caminho natural pra ir lá pra um outro lugar pra poder ir pra academia. Isso gera uma fricção, isso gera um incômodo, porque, poxa, poderia ir pra casa, né? Já é caminho mesmo. Então tá fazendo ficar mais difícil pra ti. Então por isso que é importante pra quem tá começando um hábito, ter ele mais fácil. Então, vou na academia que vai na rota do meu trabalho, de casa do trabalho pra casa. Isso já deixa ele ser mais fácil pra nossa mente, sabe? E aqui agora, que é o número 4, é a prática e a repetição. Então, o que acontece? A repetição é basicamente o que vai criar aquele caminhozinho no nosso cérebro. E quanto mais a gente repete, mais esse caminho fica forte. Então, assim, eu não tenho como eu fazer hoje e, sei lá, fazer daqui 2 semanas. Essa repetição não é válida, porque ela não vai deixar esse caminho forte no teu cérebro. E assim, a gente tem que praticar uma coisa de forma
essa já vai juntar com o ponto 5, que é o de ser constante. Então a gente tem que praticar isso constantemente, porque a gente muitas vezes quer um domínio de uma coisa que a gente não tem. Por exemplo, eu vejo muita gente lendo livros super difíceis. Eu falo, poxa, eu queria muito ler aquele livro. Só que eu não tenho a maturidade ainda para ler aquele livro. E o ponto aqui é tu entender isso, só que tu não pensar, então eu não vou fazer nada. Ah, então não quero. Não, tu vai criar o hábito de ler e vai aos poucos evoluindo para aquele livro mais complexo. Mas o que acontece aqui? A repetição e a constância. Todo dia eu leio um livro, aumentar a complexidade um diazinho depois do outro, eu vou gerando desafios para mim e vou vencendo eles e me dando evidência de que eu consigo, de que eu posso chegar lá. Então, assim, não espera eu ter o conhecimento para ler aquele livro, porque tu só vai ter o conhecimento se tu começar a fazer. Ou sei lá, eu vou esperar eu estar melhor na corrida para eu fazer uma prova de corrida. Não, se joga, aproveita. Tu pode fazer. Para te dominar uma ação, tu precisa praticar ela. Não adianta. Não tem como. O ponto de tu aprender é tu errando e aprendendo. Errando e aprendendo. É tu se jogando, é tu fazendo. Tu pode ler todos os livros. Tu pode pesquisar todos os vídeos de como correr. Tu nunca vai realmente melhorar se tu não for lá e pôr em prática. Então não adianta tu, eu vou esperar eu ter aquilo pra fazer. Não. Vai pegar, vai fazer agora. E aí tu vai melhorando. Então primeiro tu vai normalizar aquele comportamento pra depois tu aprimorar ele. Como eu tô falando de ser constante, é importante tu também entender daqueles dias difíceis. Tu não pode ser só a pessoa que faz no dia bom. Hoje tá tranquilo, vou fazer. Hoje eu não tô bem, acordei assim meio ruim, não tô tão motivado, eu não sei se eu faço. Não, tu vai fazer e deu. Tá na tua agenda, tá no teu cronograma. Tu precisa criar o caminho que vai te levar ao objetivo que tu quer. Então, assim, é só tu pensar. Cara, tu acha que um vencedor olímpico, nos dias difíceis dele, ele não treinou? Se ele não tivesse treinado, ele não teria virado um vencedor olímpico. Então é só tu pensar nisso. Essa é a diferença entre o profissional e o amador. É tu fazer mesmo sem vontade. É tu fazer repetidas vezes. Mas é chato, enjoa. Tem que fazer. Tu tem que fazer repetidas vezes para reforçar no teu cérebro, para tu aprender mais, para tu melhorar mais. E o importante aqui também é que depois que tu já normalizar, padronizar aqueles hábitos, é tu não ficar cegamente seguindo eles, mas tentar renovar, tentar melhorar. Porque se tu sempre fazer a mesma coisa, tu nunca vai sair do lugar. Tu nunca vai melhorar naquilo. Então não adianta tu esperar se tornar uma pessoa excepcional fazendo sempre as mesmas coisas que tu já faz. Não vai adiantar. Tu precisa fazer diferente para ter resultados diferentes. Então esteja sempre em evolução. Busque a tua evolução. Busque melhorar a cada dia. O ponto aqui não é tu ser melhor que ninguém. É tu ser 1% melhor do que tu era ontem. Ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou diferente. E eu tento melhorar. Eu busco a minha evolução. E isso é a chave. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm muito ser perfeito. Porque elas veem isso na internet. Muita gente engana na internet, né? Falando que é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Mas não é. É um processo muito difícil, na verdade. Mas se tu não tentar, se tu não se jogar, tu não vai conseguir. Então, espero que tenha ajudado. Eu trouxe mais essas dicas rápidas, assim, porque foi o que mais me chamou a atenção do livro. Eu pensei, não, isso aqui é realmente algo que a gente tem que passar pra frente, pra ajudar outras pessoas, porque ela faz diferença. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, porque lá eu posto muito sobre a minha rotina e também algumas dicas do que eu tô lendo. E muito obrigada!